pessoal, boa tarde. Hoje, dia 15 de outubro de 2021, agora às 15 horas, estamos fazendo mais um programa da construção do Plano Museológico da Pinacoteca, que é o nosso projeto de extensão, que tem como coordenadora do projeto e vice-coordenadora da instituição Marisa Pires, que é museóloga, e tem também Sabrina Mello, que é professora do Departamento de Artes Visuais, e é museóloga também, e já tem uma vasta pesquisa, tanto na área de museologia, acervo, memória, de um modo geral. Então, hoje, de manhã, a gente teve um programa, foi o programa de pesquisa, e agora à tarde a gente está tendo o programa de acervos. E para compor o nosso programa de acervos, a gente convidou dois profissionais para falar um pouquinho com a gente, enfim, que são o Newton Fabiano Soares e a Luciana Palmeira da Silva, né? Ambos do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. Algumas pessoas da nossa equipe interna não estão presentes hoje, que é o caso da Renata e da Fabiane, que são participantes como voluntárias, mas que por alguma razão, por motivos pessoais, elas não puderam estar aqui presente. E a gente tem mais um integrante, que é o Alberto, que é da Coetes, né? E está aqui nos ajudando também. Bom, o Newton Fabiano Soares é museólogo, é graduado em museologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e atualmente é técnico em assuntos culturais. Então, tem uma vasta pesquisa acerca de museologia e já aborda isso, né, há algum tempo. E a Luciana Palmeira da Silva é graduada em museologia pela Universidade Federal da Bahia e tem especialização em docência do ensino superior. É técnica em assuntos culturais também e é museóloga do IBRAM, além de assumir também uma postura voltada para a cultura e voltada para a museologia de um modo geral. Bom, antes de a gente começar, eu só queria passar alguns informes, porque como vocês são convidados de outras instâncias que não da UFPB, a gente, ao final, vai pedir para vocês, ou vocês mandam por e-mail, ou se vocês se sentirem mais confortáveis, pode colocar aqui no chat, o CPF de vocês, para a gente integralizar junto com o nosso arquivo. Né? A gente já tem um e-mail, precisa do e-mail e do CPF. Aí, no final, vocês decidem se mandam cada um por e-mail. Aí, eu vou pedir que seja ainda hoje. Ou por e-mail ou por aqui no chat. Bom, meu nome é Maia Oliveira e eu sou bolsista do projeto. E também estou aqui como mediadora, né, dessa parte, dessas entrevistas. E tem sido, assim, uma coisa muito legal. Eu tenho aprendido bastante. Bom, boa tarde novamente. E que os convidados sintam-se confortáveis para iniciar a hora que quiserem. Olá a todos e a todas, muito obrigado pelo convite. Começo parabenizando os professores aqui presentes, pelo Dia dos Professores, a profissão tão guerreira, tão necessária e tão atacada ultimamente. O plano museológico, a gente sempre fala que o plano museológico ele já é uma política bastante consolidada na casa, porque é uma política que nasceu antes do IBRAM, inclusive. Então, para a gente, hoje, a gente fica até com mais tranquilidade de apresentar os programas, de apresentar o plano museológico, porque a gente já vem de alguns anos, pelo menos 10, 11 anos, aí 12 anos de plano museológico sendo disseminado e trabalhado pelo campo. Eu tenho uma apresentação aqui, eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver se vai. Compartilhar. Vocês estão vendo? Sim, Newton, está aparecendo. Ótimo. Estamos, Newton. Está aparecendo. Então, começar... Enfim, a Lu, a coordenadora da área de acervo museológico, por favor, Lu, fica à vontade também para falar quando quiser, não tem cerimônias. A gente vai entrar direto no programa de acervo, enfim, porque foi também a solicitação que foi feita, mas
fiquem à vontade também de perguntar sobre outros assuntos em relação ao plano museológico. Tá? Então, o programa de acervo, a gente considera ele como um programa, né, basilar, fundamental, quando a gente fala de planejamento, né, na área dos museus. Né? A gente sabe que não existe museu sem acervo, né? Seja ele acervo material ou imaterial, o acervo ele vai existir, o acervo é uma das funções básicas, né, para a existência dos museus. Então, quando a gente pensa num programa, como pensar um programa de acervo, normalmente a gente divide, né, em algumas caixinhas. Né? Então, a gente tem a aquisição e descarte, né, aí a gente precisa pensar de que forma esse acervo vai entrar na instituição e que de forma ele vai sair também. A documentação, né, e aí a grande parte da vida desse acervo, né, dentro do museu, que é, né, uma etapa que não acaba nunca, a conservação e a restauração. Tá? Então, a gente vai passar com vocês passo a passo. Aqui é um pouquinho, né, do nosso curso EAD de Plano Museológico. Eu já convido a todos e a todas para, né, conferirem na plataforma da ENAP. Né, é um curso EAD que está disponível, gratuito, sem limites de vagas ou inscrições, é um curso aberto a todos. Tá? Então, quando a gente fala de um sistema, vamos pensar um sistema de documentação museológica, né, a gente volta aí para uma referência básica da museologia, que é a Helena Todd Ferreira, né, que aí, em linhas gerais, ela define, né, um sistema de documentação museológica com objetivos, função e componentes. Né? Qual o objetivo de um sistema de documentação? Né? Conservar os itens da coleção, maximizar o acesso, maximizar o uso da informação, né, contida nesses itens. E qual seria a função de um sistema de documentação museológica? Né, seria estabelecer contato efetivo entre a fonte de informação e os usuários. Né, a gente sabe que hoje é muito mais fácil fazer isso, né, pelos bancos de dados, enfim, isso acho que quem é um pouquinho mais antigo na museologia, que é o meu caso, a gente né, pega ainda os museus sem ter esse banco de dados informatizados. Então, era uma outra realidade, e aí essa busca, essa fonte de informação, esse link, né, entre o usuário e a fonte de informação era muito mais complicada. E os componentes, né, que é a entrada da informação, onde você tem a seleção e as formas de aquisição, organização e controle, né, que aí a gente começa realmente a entrar no campo da museologia, que aí você tem um registro, número de identificação, marcação, armazenagem, localização, classificação, catalogação e indexação, né, para recuperar essa informação. E as saídas, né, que você precisa recuperar e disseminar, né, essas informações da melhor forma possível, da forma mais rápida possível também. E a gente começa nosso programa de acervo sempre falando da política de aquisição e descartes, até porque isso é previsto na legislação de museus, no estatuto, né, no decreto também. Né? A gente viu, inclusive, que você já tem, na verdade, né, uma política de gestão de acervo, de conservação e gestão de acervo, que é até mais global, enfim, né, trata de forma muito mais técnica e geral, com todas as preocupações que exige realmente, né, uma política de acervo, mas na legislação a gente realmente foca na aquisição e descarte, tá? Que é uma obrigação realmente dos museus. Né? E aí, enfim, na política de descarte, a gente ainda tem hoje um grande tabu dentro dos museus, que é, né, você transformar isso num documento técnico, né? A gente sabe que a maioria das vezes, né, o acervo ele entra por uma vontade específica de uma única pessoa do museu, né? Normalmente o diretor que faz esse critério, que estabelece esse olhar e que fala o que vai entrar, o que não vai entrar. Né? E aí tem muita também da relação, né, de amizade com os artistas. Então você acaba tendo um acervo depois, né, a longo prazo, que não conversa. Né? Então você tem coleções, acervos que não se encaixam em nenhuma coleção, coleções que não conversam entre eles, essa coleção, esse conjunto de coleções, essa museália, ela não respeita a missão do museu, né, nem muito menos a visão desse museu, então isso vira um grande problema. E a gente sabe quando você, né, assume a responsabilidade de dar entrada no acervo, você assume a responsabilidade de preservação, documentação, exposição desse acervo. Então,
ela exige bastante cuidado e cautela, né? Enfim, e por isso que a gente fala sempre que é necessário uma política de aquisição e descarte, para que se saia realmente da mão do diretor, que se passe por uma questão de uma análise mais técnica, né? De um conselho, de uma equipe, né? E que a sociedade entenda, né, qual é o processo para que uma obra de arte entre dentro do seu museu. Isso, lembrando que assim, nós estamos numa instituição federal, né, nós temos aquelas obrigações de registro patrimonial, né, que né, é interessante a gente abordar, porque é um desafio, porque é um trabalho que não substitui o inventário também não substitui, né, essa questão, né, e a aquisição, como o Newton tocou, ela não pode vir da vontade de uma única pessoa ou de um agente. A aquisição, ela tem uma finalidade que é, né, compor aquela narrativa do museu. Né? Nós temos nossa função de preservar esse acervo, né, de comunicar esse acervo, mas temos uma temática, né, por trás, né, desses objetos tridimensionais ou virtuais ou temáticos mesmo, né, porque a gente pode trabalhar também com as virtualidades. A pandemia trouxe, e a gente, né, antes da pandemia já tinha, né, uma série de instituições que trabalham com essa perspectiva virtual, e agora a gente teve mesmo, de fato, esse contato. Então, a política ela tem essa função também de manter uma coerência, né, do nosso acervo, de que essa decisão em relação a esse acervo ela seja colegiada, ela não seja de um único ente, né, de um desejo pessoal, né, de um gestor ou de um técnico. Né? Então, ela tem essa função. E junto com isso, a constituição de uma comissão, né, para fazer a análise e avaliação desse acervo também subsidiará, né, todo o cuidado. Né? Então, a aquisição, nesse sentido, ela é a base, assim como o descarte também é uma possibilidade, caso nós não tenhamos a coerência, né, dessa narrativa, né, ou se tivermos uma série de itens que possamos permutar com outras instituições, então a gente aliena, né, do nosso acervo e encaminha para outra instituição. Então tem uma série de implicações que são técnicas e administrativas também, para que a gente possa prever, né, recursos, né, humanos, recursos materiais e financeiros para a preservação e fruição desse acervo. Sim. Eu queria até, né, apontar que é uma coisa bastante importante que vocês colocaram, inclusive, no plano museológico de vocês, ou no programa de acervo, não lembro, que vocês já fazem, inclusive, essa entrada no registro de patrimônio, né, da União, o que é fundamental, porque assim, a maioria, por incrível que pareça, até hoje, a maioria dos museus não fazem essa entrada. Né? Então, o museu ele acaba tendo um patrimônio que, na verdade, esse patrimônio não é visível, né, para a mantenedora, não é visível para a União. E aí é aquela coisa de sempre, né? Para você solicitar, né, qualquer tipo de verba, né, ou de recurso, fica sempre mais difícil, porque, né, esse montante de acervo que você tem a obrigação de preservar, ele não aparece. Né? E aí isso fica mais complicado ainda, porque essa informação ela acaba ficando extremamente restrita a quem trabalha no museu. Né? E aí não é nem a todo mundo que trabalha no museu, é as pessoas que trabalham com documentação em específico. Então, ela acaba sendo uma caixa preta, assim, ninguém sabe direito, né, qual é o acervo que tem naquela instituição. Então, né, parabéns para vocês que já fazem esse tipo de trabalho, que é extremamente importante. Tá? Aqui é um pouquinho das formas, né? Enfim, a gente tem, né, as formas de aquisições, de entrada, né, desses objetos, que aí você tem coleta, compra, doação, legado, permuta, produção interna, né, que também é uma possibilidade, né? Alguns museus fazem, a gente sempre chama atenção para o exemplo do Museu da Imagem do Consciente, né, que é um resultado do trabalho, de projeto da Anísia da Silveira, onde os próprios internos produzem obras, né, e essas obras viram o acervo do museu. Então, é uma possibilidade também, né, e transferência, né, a gente sempre tem bastante transferência entre os museus. E a guarda temporária, né, que a gente também precisa pensar que, muitas vezes, o acervo que é recebido pelo museu, ele não fica, né, a longo prazo, ele fica
em questões temporárias, que aí você tem cessão, né, de uma exposição para outra, de um museu para outro, com pesquisas, e fiel depositário, que é uma questão judicial, né, que o juiz determina que o museu fique como fiel depositário. A Lei 8666, né, que é a lei, né, de diretrizes gerais aí para contratação no serviço público, na questão da incorporação de aquisições, ela inclusive, né, na verdade, desculpa, não é na aquisição, é no descarte, que ela prevê, né, a questão da venda de acervo, né, que aí também é um assunto que a gente sempre puxa e tenta deixar claro, né, a lei ela permite a venda, né, de acervo. Agora, a lei permitir a venda de acervo é uma coisa, o museu, que é uma instituição que ele é criado para conservar e preservar, né, esse tipo de acervo, não faz sentido vender, né? Vai contra, inclusive, as próprias diretrizes, né, os objetivos do museu. Então, a gente sempre fala, cuidado na hora de você escolher quais são, né, os tipos de incorporação, os tipos de aquisições e os tipos de descartes que vocês vão trabalhar, né, porque tudo isso também é uma escolha, né? O museu pode escolher quais são as formas de entrada e saída do seu acervo. Tá? Então, no descarte, que também é um outro tabu, né? Porque o museu sempre acha que ele não pode descartar nada, né? Na verdade, sim, é possível você descartar o seu acervo, mas é claro, descartar acervo significa que também vai ter um critério técnico para isso, né? Não é simplesmente jogar esse acervo fora. Então, a gente tem a alienação, né, que significa desincorporação do bem cultural, né? E aí, quando a gente fala isso, é porque existe uma transferência de direito de propriedade, né? E aí você vem venda, permuta, transferência ou doação, tá? Mas, de novo, você não está destruindo, você não está jogando fora, você está transferindo a propriedade de uma instituição para outra instituição, tá? E a inutilização, que aí é realmente quando você tem a desincorporação do acervo por uma questão de destruição, né? Enfim, você perdeu completamente a informação, você perdeu completamente a integridade desse acervo e você não consegue mais, né, saber, identificar ou ter alguma informação sobre ele. Mas até na inutilização, que você tem uma perda realmente muito grande do seu acervo, do seu bem, você não joga ele fora de qualquer forma, né? Então, assim, existem várias regrinhas, né, para cada tipo de acervo que você tem que obedecer. Então, você tem a questão do prejuízo ecológico, então, se for realmente algum material que danifique, né, o meio ambiente, você tem que entrar em contato com empresas especializadas para fazer o descarte correto, né? Quando se trata também, né, de material, né, de informática, né, que hoje isso começa a virar acervo de museu, a gente também tem todo um critério específico de como que é o descarte disso, né? Então, você tem os símbolos nacionais também, que aí, inclusive, é uma diretriz do Exército, se eu não me engano, das Forças Armadas, de como se faz o descarte de uma bandeira, dos símbolos nacionais. Então, tem toda uma regrinha para cada tipo de acervo, para que você também não saia prejudicando o meio ambiente, não saia, né, passando ou transmitindo nenhum tipo de ameaça para frente. Isso é importante, Newton, porque quando a gente tanto vai adquirir quanto vai descartar um acervo, a gente tem que seguir todo o regramento legal, né, e administrativo imposto de acordo com a tipologia e as características desse acervo. Então, é um trabalho coletivo mesmo, a gente não tem como utilizar só da legislação museológica vigente, do Estatuto de Museus, mas a gente tem que buscar essas legislações de meio ambiente, essas legislações de acordo com, por exemplo, um acervo militar, então tem todo um regramento aí que a gente precisa estar atento e estar seguindo. Exato. E aí também a gente precisa pensar no descarte, né, como uma forma até uma estratégia política, né, em rede para os museus, né? Porque é isso, assim, a maioria das vezes quando você descarta, você transfere esse patrimônio, não é porque você destrói esse patrimônio, mas é porque você está transferindo. Então, é uma forma realmente de você ter uma coleção mais coerente com a sua missão e é uma forma de você trabalhar em rede com os museus, porque isso faz com que o acervo circule,
né, faz com que a informação circule, que a pesquisa, né, comece a ser fomentada, exposições comecem a ser fomentadas. Então, há uma troca, há uma rede de museus trabalhando quando a gente fala em aquisição e descarte. Por isso que é tão importante a gente ter realmente uma política estabelecida. E aqui algumas considerações, né? A gente já falou de algumas, né? Isso daqui, na verdade, a gente tira, né, de uma normativa que o IBRAM está prestes a publicar, que é uma normativa de política de aquisições e descartes para o campo. E aí a gente sempre tem umas considerações iniciais que né, primeiro, quando você vai adquirir, né, qualquer coisa, você tem que pensar na capacidade que você tem de documentar, armazenar, conservar, gerir riscos e disponibilizar os bens ao público. Tá? Porque às vezes é muito legal você adquirir, mas você não tem capacidade nenhuma, né, de operacionalizar, né, qualquer tipo de ação em relação a esse acervo. Então, na verdade, você só está, né, fazendo uma grande bola de neve com o seu trabalho, porque você não tem capacidade, né, de receber esse acervo. Então, isso precisa ser levado bastante em consideração. Qual é a capacidade da minha equipe, qual é a capacidade, quais são os recursos que eu tenho hoje para adquirir qualquer tipo de acervo. Né? Isso aqui, né, o segundo ponto, é uma parte muito importante, que é a legitimidade da proveniência, né, e a regularidade jurídica. Isso daqui, inclusive, né, foi já matéria. A gente tem um caso há pouco tempo do Itaú Cultural, não sei se a Lu lembra, Lu? É que a biblioteca, né, até a área de biblioteca adquiriu, né, um item que era objeto de um roubo, né? Então, foi um escândalo e o Itaú até reverteu de forma positiva, porque ele conseguiu promover um seminário para tratar dessas questões relacionadas, né, a combate a crime, né, contra bens patrimoniais, especialmente questões relacionadas a obras de arte, esses bens que são objetos, né, de tráfico também, né, como os bens com tipologias etnográficas, os bens arqueológicos, os paleontológicos, arte sacra, né? Então a gente tem uma série de bens que são mais suscetíveis, né, a essas ocorrências, mas a gente tem que estar muito atento com a procedência documental mesmo, né, desse acervo, porque essa é uma das maiores modalidades de aquisição é a doação. Uhum, E sendo a doação, a gente não se preocupa muito com essa documentação de procedência. Nós temos assistido diversos museus, inclusive do próprio IBRAM, fazendo uma instrução processual bem rigorosa, consultando a Procuradoria Federal. Então, as instituições federais, públicas, né, têm seus órgãos jurídicos, então é muito importante a gente buscar esse aconselhamento, né, jurídico, para que a gente não incorra, né, em estar incorporando ao nosso acervo um ilícito, né? Então, exatamente. Porque é isso, né? Às vezes também as pessoas doam, né? Não sabem também a procedência, porque querem preservar, porque acham bonito, porque acham que tem a ver, né, com a tipologia do acervo. Então, esse cuidado é fundamental. Exato. E aqui embaixo, né, a análise técnica do conjunto de profissionais do museu. Né? A gente sempre chama a atenção que é importante que o museu forme comissões técnicas, né, grupos de trabalho, comissões técnicas, tenha, né, um grupo para que faça essa análise técnica quando for adquirir ou descartar qualquer bem. Porque isso sai de um âmbito político, de relações, de amizade, e vai para o âmbito técnico. Né? E aí que isso vem em consonância com o plano museológico e com a legislação vigente, que é justamente o que essa comissão vai priorizar. Né? E aí a estrutura, né? Assim, a gente viu que você já tem até, inclusive, a proposta, né, de uma política de gestão de acervo, e a gente sempre chama atenção para alguns pontos da estrutura, né, que precisam estar presentes, que é a caracterização histórico e as linhas de acervo que o museu quer trabalhar. Isso aqui é uma outra coisa que os museus não apresentam, né? Eles falam muito do histórico, da construção do seu acervo, mas sim, qual é a linha de acervo, quais são as linhas, as tipologias de acervo que eu vou trabalhar. Né? Isso precisa estar muito bem definido, né? Porque senão qualquer coisa realmente vai começar a entrar dentro do seu museu.
As diretrizes, procedimentos e critérios para aquisição e descarte, né? Então, assim, quais são as tipologias que eu vou usar para fazer a aquisição, de que forma eu vou fazer descarte, de que forma eu vou fazer descarte, né? Eu posso escolher as modalidades, né? Então, que modalidades eu vou trabalhar, né? E a composição da comissão técnica, né? Quem são os responsáveis? Esses responsáveis precisam ser nomeados, né? Essa política de aquisição e descarte, né? Esse programa, né, de gestão de acervo que vocês têm, ele precisa ser publicizado para as pessoas, né, para o campo, para eles saberem de que forma eles podem também apresentar um bem cultural para a Pinacoteca. Então, assim, ele é importante para quem está no museu, mas é importante para a sociedade também, porque isso serve também de uma orientação para a sociedade, né? E aí, uma vez que esse objeto ele já faz parte, né, ele tem um aceite, ele faz parte do universo do museu, a gente começa a falar do inventário, né, o livro tombo, o inventário, enfim. Que é a parte já da documentação, né, Newton? Gente, só complementando essa questão do Itaú, é bom a gente registrar que o Itaú devolveu as gravuras à Biblioteca Nacional, viu? Exatamente. Eram as, né? Porque ele não ficou no acervo dele, ele teve que fazer a devolução dos 8, se eu não me engano, eram 8 litogravuras. Eu sei que eram gravuras, mas não lembro as características, mas eu sei que eles devolveram. Mas isso é importante, né? Os museus, eles precisam, né, entender que eles são alvos também de crimes e que precisa agir da melhor forma, né? De uma forma ética em relação a isso, né? Não é para ficar com uma obra que você sabe que a procedência é ilícita. Então, a gente vai atrás para saber de quem é aquela obra, ou a gente faz uma doação depois. Isso. Não é legal ficar com uma obra que você sabe que a natureza é ilícita. Isso, e até essa ação reparadora mesmo, né? A gente tem essa prática, né, no governo federal, os órgãos públicos, de ajustar a conduta, né, quando a gente, né, executa algo equivocadamente. Então, eles agiram, né, apesar de ser instituição privada, eles foram bem rigorosos e, inclusive, se eu não me engano, até a nossa Red List eles financiaram, estão aí com um compromisso de financiar a Red List brasileira, né? Para as pessoas que não sabem, a Red List é uma listagem de tipologias de itens que têm risco de tráfico. Então, alguns países têm essa Red List e o Brasil está em vias, né, de editar a sua Red List e o Itaú acho que é o financiador dessa iniciativa. Isso, é porque a Red List ela é feita pelo ICOM, né? Então, o ICOM ele cobra para fazer a Red List específica para cada país. E não é barato, enfim. Então, o Itaú vai financiar a Red List brasileira. Vamos ver se sai. Então, uma vez que essa obra entra, né, aí vocês sabem, né, mais do que a gente, que tem todo o procedimento, né, ele tem, né, inicialmente um número provisório, né, dentro do inventário do museu, esse objeto vai ser patrimonializado, então vai gerar o número de patrimônio, né, e aí, enfim, essa confusão entre livro, tombo e inventário, né, isso vem muito ainda por uma ausência, né, de bases de controle, né, quando a gente fala de acervo de museu, né? Por quê? Né? Na iniciativa privada, a gente sempre teve a questão do livro tombo, né? Porque as empresas, né, a iniciativa privada, ela precisa apresentar, né, enfim, todo o rol dos seus pertences, né, enfim, uma questão burocrática, administrativa, jurídica, né? Então você tem um livro tombo com todo o acervo do museu, né? Mas isso vem de uma legislação que é muito voltada para instituições privadas, né? Quando a gente fala de museus públicos, normalmente o que a gente tem são os inventários. Esses inventários eles sempre existiram dentro do universo do poder público. A questão é que os museus eles nunca foram incluídos, né? E aí por um grande erro, né? Porque sempre houve a necessidade de se fazer os inventários também. Da mesma forma que se faz inventário de acervo administrativo, né, que sempre foi uma exigência, sempre foi uma exigência que se fizesse também de todo tipo de acervo, inclusive os acervos históricos preservados, museológicos, enfim.
só que nunca foi feito, né? Então, aqui, normalmente, você tem as bases, né? Cada estado, cada instituição, normalmente tem as suas bases de entrada de inventário, de controle de inventário. Então, é isso que a gente chama a atenção. Né? Não existe, na verdade, uma diferença muito clara entre livro-tom e inventário. O que existe, na verdade, é uma cultura que se herdou de uma política, né, de uma legislação privada para dentro dos museus públicos. Né? O que a gente tem hoje são os inventários dentro dos museus, ou se vocês quiserem chamar de livro-tombo, ok, também, né, que aí você tem, né, os campos, né, de inventário, inclusive o IBRAM, né, através do INBCM, que é o Inventário Nacional, né, ele já elencou quais são os campos que o IBRAM vai exigir dos museus, né, que os museus declarem ao IBRAM, então é importante que vocês olhem isso também, para que o inventário de vocês já tenham esses campos, né, para que vocês não tenham um retrabalho mais para frente, tá? Mas o inventário, ele é essa primeira camada de informação, tá? Assim, ele é muito mais para uma resposta administrativa, de eu saber o que eu tenho, né, do que realmente uma necessidade técnica de informação. Né? A necessidade técnica de informação ela vai ser trabalhada mais para frente, né, quando a gente falar das fichas catalográficas, da catalogação em si. É importante, Newton, logo quando a gente pensa na documentação, é algo que a gente não dá muita bola, mas é o sistema de numeração que a gente vai adotar. Isso é muito importante. A gente estabelecer, porque assim, um objeto, um item, ele pode ter numerações diversas, variadas, né? E a gente tem que estar registrando isso, esses números anteriores, esses outros números, mas a gente tem que estabelecer como é que vai se dar a numeração, porque na museologia o nosso inventário ele é contabilizado item a item. Então, isso vocês têm que definir. Por exemplo, uma gravura que tem frente e verso, como é que vocês contabilizam isso? Né? Vocês vão contar frente e verso de um único item ou vocês vão dar uma numeração para cada um? E isso tem que ter um critério, porque se Sabrina faz de um jeito, Marisa faz do outro, o Alberto faz do outro, a Maia faz do outro, então não vai dar certo na hora que a gente for fazer a contagem. Nós tivemos uma experiência gigantesca aqui no IBRAM, quando passamos, né, do IFAM para o IBRAM, foi instituída uma comissão para fazer o inventário desses bens, dos museus IBRAM. E cada museu, cada equipe contava de um jeito, foi uma confusão a gente conseguir concluir. Levamos, se eu não me engano, quase 7 anos para fazer, né, esse levantamento. E ainda assim, quando chegou para a gente conferir, né, Newton, a gente conferia e tinham contagens bem complicadas. É uma surpresa isso. Isso, então é importante que vocês já estabeleçam como é que vai se dar, né, tanto o sistema de numeração quanto a contagem desses itens. Exato. E aí, quando a gente fala também, né, de tipologia de acervo, é importante a gente saber, assim, eu vou trabalhar com quais tipologias de acervo, né? Eu vou trabalhar só com acervo museológico, né? Eu vou trabalhar com acervo museológico, arquivístico e bíblio, né? Porque isso faz diferença justamente na hora da gente pensar a documentação. Se eu trabalhar com as 3 tipologias de acervo, eu vou ter 3 sistemas diferentes de documentação, né? Porque cada área tem a sua forma de orientar a sua documentação. Agora, eu posso trabalhar tudo como documentação, como acervo museológico? Pode, não é aconselhado, né? Mas a gente sabe que existe uma carência de trabalhadores, profissionais dentro dos museus, e que a solução muitas vezes é essa, você incorpora tudo a uma única tipologia. Isso é possível, só que é isso, assim, você vai acabar tendo mais trabalho na hora de recuperar a sua informação, né? Então, e isso tem que estar definido também, né, Newton? Se vocês vão dar um tratamento arquivístico, né, bibliográfico, exato, ou outro, né, que não seja o museológico. Exato. A gente teve a experiência em um dos museus do IBRAM, né, que ele tinha acervo museológico, acervo arquivístico, e perdeu a equipe inteira de arquivologistas, desculpa, e então ele não tinha mais como, né, trabalhar ou mesmo atualizar o inventário dessa tipologia. Então, quando eles fizeram a revisão do inventário deles, eles passaram o acervo da tipologia de arquivo para a tipologia de acervo museológico. É possível? Né? Enfim, é também um momento que o museu vive de realidade.
Mas é isso, assim, a gente sabe que quando você faz uma busca, né, se você coloca tudo como acervo museológico, se você vai procurar um, um, um arquivo, claramente, você vai ter uma dificuldade maior de recuperar essa informação, porque você não está seguindo os critérios, né, do campo específico. Mas, ok, assim, o museu, assim, a gente tem essa flexibilidade também e a nossa realidade. A gente precisa pensar o que é possível para ser colocado dentro do museu. Isso que você traz é importante, Newton, porque quando nós estávamos, né, lembrando, fazendo a resolução normativa do Inventário Nacional e estabelecendo os metadados, os campos que os museus vão ter que declarar ao IBRAM sobre os seus acervos, a equipe de arquivo cuidou daqueles campos, né, da definição de campos, seguindo o padrão da NOBRAD, seguindo a regra, né, de normas, né, de arquivo. A área de biblioteconomia também cuidou do padrão e dos dados relacionados à biblioteconomia, e nós, da museologia, como não tínhamos, a gente foi buscando, né, as experiências dos museus, né, a grande maioria dos museus usavam quais eram os campos mais utilizados. Aí fomos para Lido, Spectrum, os tesauros, e fazendo todo a pesquisa para definir tantos campos mínimos, e aí extrapolamos um pouquinho para uma camada aí de catalogação para orientar também, né, os museus. E em caso também de troca, né, porque eu acho que se a gente estabelece um padrão, né, para a documentação, a troca também, como o Newton falou, a troca não é só do objeto, mas da informação também, ela é muito importante. Sim. E aí uma outra coisa importante que a gente precisa chamar a atenção, né, a gente sabe quando a gente faz um inventário, né, que o inventário, na verdade, por lei, pelo estatuto, os museus são obrigados a ter seus inventários sempre atualizados, né? Anualmente tem que ter atualização dos inventários dos museus, tá? Acontece muito, né, quando você vai rever seu inventário, né, até porque isso não é feito anualmente, normalmente é feito a cada 5, 10 anos, de você não encontrar peças. Peças sumiram, levaram, desapareceram. E aí a gente sempre chama atenção. Não é para ficar calado, né, não é para ficar com vergonha e esconder o fato que o acervo sumiu. Tá? Existe hoje o Cadastro de Bens Musealizados Desaparecidos, que é o CBMD, é uma plataforma do IBRAM, justamente para que o museu entre, né, com a solicitação no CBMD, para que a gente possa, né, solicitar os órgãos, né, de defesa, de polícia, né, a busca, né, desses itens. Porque se você fica com vergonha, se você quer esconder que o acervo sumiu, aí que esse acervo nunca aparece mesmo. Né? Quando a gente passa isso para uma política pública, para órgãos, né, de defesa, para uma pesquisa de controle né, de saída do país, existem possibilidades de recuperar esse acervo. Né? Então, é importante que os casos de acervo que são desaparecidos ou que são roubados, eles sejam notificados. Tá? E isso não é, na verdade, uma opção, isso também é a legislação que traz. Assim, os museus federais eles precisam notificar casos de roubos ou desaparecimento de seu acervo ao CBMD. E isso não macula em nada, né, a atuação do profissional, né, da instituição, porque as instituições elas ficam muito preocupadas com sua reputação, né? Eu sou um museu, uma instituição que tem a finalidade de preservar, como é que eu vou né, notificar um desaparecimento? Né? Mas isso é importante que a gente faça. Sim. Faz Até parte, uma segurança. Né? Exatamente. É uma segurança para o gestor da instituição. Exato. Inclusive, a equipe do cadastro organizou, né, a declaração de uma forma bem assim didática. Né? Eles falam da questão do BO, do boletim de ocorrência, ter um responsável, essa possibilidade, porque nós também lidamos, né, com pessoas e autoridades judiciais, aduaneiras, fiscais, da Polícia Federal. E temos contato também com o pessoal do IFAM, de arquivo, biblioteca. Então, também podemos, né, como o Newton falou, auxiliar, né, colaborar com a recuperação do item. Sim. Porque muitas vezes a gente, né, tem casos que não, mas em alguns casos sim tem que conseguir, sim, como foi o caso aí do Itaú. A Biblioteca Nacional conseguiu recuperar as gravuras, né? Sim.
Então, aí, né, saindo agora dessa parte, né, do CBMD, né, a gente tem uma outra parte também que é previsto no Estatuto de Museus, que é o Inventário Nacional de Bens Culturais Musealizados. Inclusive, eu vi que vocês têm como meta, né, declarar o INBCM, e aí a gente já adianta, assim, hoje o INBCM, né, ele é uma obrigação, ele está previsto, cabe ao IBRAM realizar o INBCM, mas a gente ainda não tem uma solução tecnológica para o INBCM. Né? A gente tem todo um processo, né, de estudo, de levantamento de dados, de requisitos, e aí a gente sempre esbarra uma questão que é dinheiro. Né? Não temos dinheiro para realizar a construção dessa ferramenta. Então, o NBCM hoje, né, ele tem uma normativa que ele estabelece quais são os campos, né, que vão ser declarados ao IBRAM, tá? Mas ele não está em funcionamento porque a gente ainda está tentando construir essa grande base de dados. E assim, nesse sentido, talvez seja recomendável que vocês façam um ajuste, né, na meta de vocês, voltadas muito mais para preparar a documentação para atender, né, ao inventário nacional, do que focada para a declaração, porque a declaração pode ser que ela ocorra ano que vem, mas pode ser que ela ocorra daqui a 5 anos. Nós não sabemos, né, quando é de fato, né, que o IBRAM iniciará esse processo aí declaratório, convidará os museus à declaração. O TCU quer que a gente faça isso em até 2 anos. Um já passou, né, Newton? Vamos ver se vai. Mas é isso, assim, acho que precisa repensar realmente essa meta, né? Porque também vai ser uma meta que não depende de vocês. Né? Precisa dessa base estar funcionando para vocês cumprirem a meta. Então, é problemático a gente pensar metas que não dependam né, de uma política da instituição interna. Isso. Porque, assim, o IBRAM é uma ameaça para vocês nesse sentido, né? Vocês colocaram uma meta, né, de declarar. Isso. Mas hoje, como nós não temos a base de dados preparada para solicitar as declarações, então vocês podem não cumprir a meta não por incapacidade de vocês, mas por incapacidade do externo. E aí fica esse toque para todas as outras metas, quando vocês forem fazer uma revisão, vocês terem essa atenção. O que é da ingerência de vocês, né? O que é que vocês conseguem entregar e o que é do outro. E podem apontar, inclusive, né? Ou deixar um condicionante, né? Se vocês pretendem, de fato, manter, para vocês é mais estratégico manter dessa forma, incluir o condicionante, né? Declarar caso o IBRAM disponibilize a base de declaração. Algo assim nesse sentido. Exatamente. E aí a gente realmente chega na parte grossa da documentação, né? Que são as questões dos sistemas, né? Enfim, a gente já falou do inventário, né? O inventário você já tem as bases, que na verdade são, né, das mantenedoras ou do governo federal, enfim. E aí existe agora, né? Por isso que a gente fala assim, o inventário ele é muito mais uma necessidade administrativa, né, da mantenedora ou do governo saber o que tem, né? Enfim, sobre o seu domínio, do que uma necessidade de pesquisa técnica, né? De procedimentos técnicos para quem trabalha no museu. E aí realmente a gente vem com o sistema de documentação museológica. Né, que aí você tem, né, assim, a gente fala de inventário, normalmente a gente fala de inventário com 5, 6 campos. Quando a gente realmente fala de documentação, de um sistema de documentação museológica, a gente está falando de mais de 100 campos, né, que são cruzados, que geram informação, né, e que são disponibilizados ao público. Então, é uma complexidade muito maior do que só dar resposta a um objetivo administrativo, tá? E aí, para a construção de um bom sistema de documentação museológica, normalmente, né, o que se pensa são nesses campos. Assim, você tem que ter uma clareza, né, e uma exatidão assim, dos campos, né, e a definição desses campos, tá? Porque
Para você conseguir fazer a inserção de dados, ou mesmo para você fazer a saída desses dados, se não tiver clareza, você não consegue recuperar a informação, então não adianta. Né? Consenso sobre as normas, isso aqui é importantíssimo, o que a Luciana falou, em relação à numeração, né? Não só em relação à numeração que vai ser usada, mas em relação a todos os campos que vão ser usados e a forma de preenchimento, a forma de busca desses campos. Né? Porque se eu insiro a informação, por exemplo, que aquela obra, né, é a paisagem do Rio de Janeiro, né, se eu classifico ela assim, e depois vem uma pessoa e classifica paisagem RJ, já são resultados diferentes. Né? Então, eu preciso ter consenso sobre as normas que eu vou usar para preenchimento e para a busca da minha informação. Tá? O controle da terminologia também, né? Enfim, catálogos, quais são os catálogos que eu vou gerar? Eu vou gerar catálogos por autores, eu vou gerar catálogos por estados, por ano, né? Por tipologias. Então, isso tem que ser pensado anteriormente também. Né? Não é depois que já está pronto que eu falei, eu ia precisar de ter um catálogo sobre autores, já foi. Né? Então, quando você pensa um sistema, você tem que ter tudo isso já definido. Né? A numeração, né? O sistema de numeração, que é o principal, e a segurança dessa informação. Porque quando a gente fala, né, em acervo, a gente fala também... a gente não pode esquecer que o tráfico de bens culturais é o terceiro maior tráfico do mundo. Né? Então, assim, ele só pede para armas e drogas. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com a segurança. Quem vai acessar essa informação, quem vai preencher essa informação, quais são os níveis de acesso que eu vou gerar no meu sistema, tá? E quais são as informações que eu vou disponibilizar ao público, porque eu não tem certas informações de acervos específicos que eu não posso disponibilizar ao público, que eu coloco o meu acervo em risco. Né? Você não vai ver, né, obras muito valiosas, né? Você não vai conseguir ter muita informação em relação ao armazenamento, à guarda, à recuperação dela. Né? Normalmente essas são informações sigilosas. Né? Mas eu sei quem é o autor, eu sei qual é o ano, né? Eu sei quais são as pesquisas que estão relacionadas a essa obra. Então a gente precisa pensar também na segurança da informação que a gente vai trabalhar. E trazendo, Newton, essas questões, né, que você está levantando na sua fala, né, a importância desses tesauros, né, é importante a gente ter, né, isso, né, organizado, categorizado. Lembrei do curso de documentação museológica, porque nós temos no Saber Museu o curso de plano museológico, mas também temos de documentação museológica, e lá tem uma bibliografia extensa, né, com tesauros, com declaração de princípios da documentação, com espectro, com todos esses materiais, né, cadernos de diretrizes museológicas. Então, nós temos uma série de... uma bibliografia extensa, né, que pode auxiliar, né, ou vocês, de fato, estabelecerem, né, adquirir, né, um tesauros e vocês lidarem, né, com isso, né? Tem o INBCM, sim, que é obrigatório aqueles campos, né? Mas quando você vai fazer a descrição, vocês precisam, de fato, né, ter eu acho que, não sei se vocês na universidade trabalham com rede, com sistemas, mas ter um vocabulário controlado de vocês. Se não for para o campo como um todo, não sei se tem outros espaços, como a Pinacoteca, né, tem a Casa Hermano José, assim, vocês têm outras instituições. Então, seria muito interessante se vocês não puderem fazer essa interoperabilidade com outros museus, mas, pelo menos, na casa, vocês trabalharem de forma mais sistêmica. Isso colaborará muito com o trabalho de vocês. Sim, e essa demanda, né, de sistema de documentação ou de inventário, né, ou mesmo de conservação, restauração, é sempre importante também pensar como uma demanda em rede, né, porque assim, é muito mais fácil você aprovar um projeto que vai auxiliar uma rede de museus do que resolver só o seu museu. Né? Então, a gente sabe hoje que tem vários outros espaços que precisam ter um sistema de documentação museológica. Então, né, vocês criam uma grande demanda da rede desses espaços para a construção de um sistema único, né? Porque aí realmente fica mais fácil de você conseguir atingir a meta, né? Enfim,
Ainda mais quando a gente fala de sistemas informatizados, isso é sempre um grande problema, né? Porque o sistema é sempre muito caro, você tem que ter manutenção, né? Sistema, normalmente, para a área de museus, né? São sistemas bastante específicos, né? Então, a gente não consegue aproveitar o que já tem. Então, a ideia de trabalhar em rede é sempre interessante para que você consiga cumprir realmente as suas metas em relação à documentação. E aqui a gente mostra alguns sistemas de documentação que existem na casa, né? Enfim, esse aqui é o mais, na verdade, difundido hoje, que é o Donato, o Simba, que é o sistema, né, do Museu Nacional de Belas Artes. Ele hoje, se eu não me engano, já tem aí umas 200 instituições no Brasil e fora do Brasil que usam o Donato, né? Ele que começa, né, um dos primeiros sistemas a ser pensados para a área dos museus. Então, hoje ele continua em atividade, ele precisa, na verdade, né, que o IBRAM atualize esse sistema, mas ele continua em atividade no Museu Nacional de Belas Artes, mas ele traz, né, o que eu falei ali anteriormente, assim, a grande diferença de você falar quando você fala de inventário para quando você fala de sistema de documentação. Porque aqui, realmente, você vai ter a comparação das dimensões das obras, né, visão de 360 das obras, consultas, né, pesquisas em todos os campos da ficha da obra, né, combinando os campos que serão consultados, né, consulta nos registros de autores, imagens, movimentação de obras e de restauração, coisas que vocês nunca vão conseguir fazer se vocês ficarem só na camada de inventário. Por isso que a gente fala que inventário é muito mais uma resposta administrativa, né? Quem trabalha com pesquisa, quem trabalha com documentação, quem trabalha até com exposição, restauração, conservação, eles precisam ter um sistema realmente de documentação, que aí é além do inventário. Né? E aqui é um exemplo da ficha catalográfica dos campos, enfim, também tem uma ficha só para restauração, né? Com todo o histórico de restaurações que essa obra já passou. Então, é um sistema realmente voltado para quem trabalha em museu, né? E não para quem fica só no administrativo, né? Controlando o que entra e o que sai. E a gente tem outros projetos na casa também, né? Hoje, eu acho que o mais famoso é o Tanacan, né? O Tanacan, ele surge, né, como projeto Tanacan, e o IBRAM faz uma parceria com a Universidade Federal de Goiás e cria o Tanacan Mais Museus, né, que é justamente uma ferramenta para disponibilização de acervo, né, digitalização e disponibilização de acervo. Então, aqui também a gente não consegue, por enquanto, fazer um sistema de documentação, porque ele não tem todas as etapas, ele, na verdade, tem só a parte da entrada do objeto, né, e a disponibilização desse objeto na rede. Então, toda aquela parte ali que a gente passou, por exemplo, aqui do Donato, a gente hoje não consegue trabalhar no Tanacan. A ideia é que o Tanacan se desenvolva cada vez mais e consiga realmente se transformar num sistema de documentação museológica completo. Tá? E tem um outro que eu queria chamar a atenção também, que eu esqueci de colocar aqui, que é o do Museu Imperial. Né? O Museu Imperial ele tem também um sistema de digitalização de acervo, um sistema antigo já tem mais de 10 anos esse sistema, enfim, e é o DAMI, se eu não me engano, né? O DAMI que está disponível no site do Museu Imperial, que aos poucos eles vão disponibilizando, né? Vão fazendo a digitalização, vão disponibilizando essas obras ao público. Né? O IBRAM também tem uma outra parceria que é com o Google Arts, que também é uma coisa que, né, a Pinacoteca pode fazer uma parceria com o Google Arts para disponibilizar o acervo, ou então uma parte do acervo, ou então uma exposição, né, com uma tipologia específica desse acervo no Google Arts, sabe? São parcerias possíveis hoje para a área dos museus. A gente já tem alguns museus com parcerias firmadas com o Google Arts, então é bem possível. E aí, saindo, né, dessa parte de documentação, né, a gente vai agora para falar de conservação e restauração. Tá? Isso daqui acaba sendo um problema porque normalmente são áreas bastante técnicas, né, dentro dos museus, e aí sempre tem uma carência muito grande, né, desse profissional. Ou então, quando existe esse profissional, existe uma carência muito grande de estrutura para esse profissional trabalhar, né, porque a gente sabe que vários museus eles não são adaptados, né, as casas, os espaços não foram adaptados para o funcionamento de um museu, né, ou é só tá com o museu lá dentro.
Então, a gente precisa pensar que o museu ele precisa ter espaços, né, laboratórios de conservação, né, como precisam ter espaços e laboratórios para restauração, tá? E aí, quando a gente fala isso, né, a gente normalmente, quando a gente fala de conservação, a gente fala de sistema de medição, de controle de umidade, temperatura, iluminação, né, todos os parâmetros que aí a museologia tem, né, esse conteúdo para passar. E aí depende muito também da tipologia do seu acervo, né, enfim, acervo de arte, né, dependendo da época que a gente trabalha, é mais ou menos complicado de você fazer a conservação, né, hoje você tem obras, né, de arte contemporânea que você mistura vários tipos de materiais, então isso para conservação é um certo desespero, né? Você tem que trabalhar com um quadro que você encontra de 5, 10 tipos de materiais diferentes ali apresentados, então para você conservar isso é bem complicado, então a gente precisa ter muito cuidado e precisa sempre ter um profissional específico para esse tipo de trabalho, tá? E a restauração, que é né, enfim, a gente já teve vários memes gerados e vários problemas sendo apresentados no mundo em relação a restaurações mal feitas, né, mal sucedidas, inclusive restaurações que não tem mais como recuperar, não tem como voltar atrás, né? Então, de novo, assim, quando a gente fala de restauração, a gente fala de profissionais mais ainda especializados, né? E aqui é uma ação ainda mais cara, né? Quando a gente fala de conservação, é ainda mais fácil, assim, é menos custoso você trabalhar com conservação do que você trabalhar com restauração. Restauração, por ser muito específico, é um tipo de contratação muito cara, né? Mesmo para quem já tem os profissionais, você tem todo o material, né? Uma restauração ela leva bastante tempo para ser, né, processada, então assim, até assim, entregar a obra de novo para exposição ou para guarda, isso demora muito tempo, né? E aí a gente tem que pensar, se estamos trabalhando no campo dos museus que falta recursos para absolutamente tudo, a gente tem que fazer de tudo possível para evitar a restauração, né? Porque aí realmente, se a gente ficar trabalhando só com restauração, a gente não consegue mais verba para fazer absolutamente nada, tá? Esse daqui são, né, os pontos que a gente normalmente fala quando a gente pensa num programa de acervo, tá? Enfim, fiquem à vontade para fazer perguntas, enfim, não sei como que vai ser a dinâmica agora. É. E assim, Nilton, eu só queria chamar a atenção, né, para aquela parte inicial, né, do plano museológico, né, como vocês já iniciaram, né, aquela parte do planejamento conceitual, definição de missão, visão, valores, objetivos estratégicos, isso é importante, né, a gente deu uma olhada, né, no que vocês já fizeram. E, assim, uma coisa que nós sempre recomendamos é que adense bastante o diagnóstico. Nós temos a publicação Subsídios para a Elaboração de Plano Museológico, e naquela publicação nós temos algumas perguntas, né, que podem auxiliar os museus no diagnóstico, e de acordo com a natureza, com as características, com a realidade de cada museu, vocês podem ampliar isso e, de fato, fazer um diagnóstico extensível. Não sei se você já tinha um plano museológico, se esse é o primeiro plano museológico de vocês. Então, sendo de fato o primeiro, essa questão de diagnóstico ela é muito importante, ela vai subsidiar muito o planejamento estratégico de vocês, porque como o plano museológico ele tem uma perspectiva estratégica, tática e a operacional, que é de fato as ações, os projetos, se vocês tiverem um diagnóstico muito bem consolidado, vocês vão definir de forma mais tranquila, né, a parte tanto estratégica, tática e operacional de acordo com a capacidade, porque o plano ele tem uma duração, né, ele tem 3, 4, 5 anos de duração. Então, qual é a capacidade operacional? O que é que eu tenho de recurso humano? O que é que eu tenho de recurso orçamentário financeiro? Porque orçamentário, né, tem que chegar no financeiro para que a gente consiga, né? Quem são os agentes, né, que vão estar colaborando? Quem são meus parceiros?
como é a minha relação com o mantenedor, qual o tipo de contratação que eu posso fazer, qual é a equipe que eu tenho, o que é que eu tenho de equipe permanente, o que é que eu tenho de equipe temporária. Então, isso é muito importante que vocês maturem bastante. A gente sabe das limitações, né, que é um projeto de extensão, que vocês, né, têm outras atividades, né, na universidade, que essa é mais uma que se soma, né, à rotina de trabalho de vocês. Mas são esses toquezinhos pelo acompanhamento aí que a gente faz aí de muito tempo. Oi, Luciana. Oi, Milton. Olha, foi muito importante a fala de vocês, né? Nós colocamos algumas metas aqui, que, na verdade, a gente vai ter que pensar bem nisso, né? Nós ainda não temos o nosso acervo no patrimônio da universidade. Ele está catalogado de acordo com as regras do Donato. Eu trabalhei no Belas Artes no Rio, né? E, assim, na época que eu vim para João Pessoa, eu tentei fazer um convênio com o Belas Artes para trazer o Donato para cá. Nós fizemos o convênio, conseguimos, tanto que, se você entrar lá no Donato, a Pinacoteca aparece, ela faz parte do Donato. Só que a gente não conseguiu implantar na universidade. A equipe do sistema lá de informática, nossa, tentaram de tudo, falaram que estava tudo errado. Eu fui várias vezes ao Rio, conversei com o Gilson, que é o mentor do Donato, né? Eu trabalhava com ele, na mesma sala. Ele falou assim, não é possível, por que eles não conseguem? Enfim, nós temos um convênio com CD de instalação, veio tudo. Eu consegui só entrar uma vez, entrar como administradora, depois eu não conseguia mais acessar, o pessoal do STI não conseguia. Então, o que eu optei por fazer? Eu assumi como vice-coordenadora da Pinacoteca em 2017, e eu cheguei aqui na Paraíba em 2010. Quando eu assumi a Pinacoteca, eu peguei a ficha de catalogação do que a gente usava lá, né, no Belas Artes, e apliquei no nosso acervo. Então, o nosso acervo ele não está digitalizado, ele está num arquivo, na nuvem, né, no computador, só não botamos em CD porque não adianta mais, mas ele está lá todo registrado desta maneira. Sabe? E eu fiquei muito feliz em saber que o Donato ainda está ativo, porque da última vez que eu tive notícia é que não conseguiam mais fazer a atualização do Donato, né? Que o IBRAM estava optando por outros bancos de dados, né? E eles não conseguiam mais atualizar. Então, ele estava assim, meio restrito àquele número de museus, né? Que essa informação procede, Marisa, realmente. Não houve ainda um aporte, já houve até uma consultoria que fez uma avaliação do que precisa ser melhorado, mas ainda não houve condição desse aporte para resolver essa questão, para atualizar o sistema. Isso é uma briga dentro da casa enorme. Eu imagino, porque eu me lembro disso na época. E, assim, é uma pena, porque é um sistema assim, que é maravilhoso. É isso que você falou, a gente vê imagem 3D. Eu participei da fotografia dos objetos, né, para virar o 3D, que a gente ficava lá na sala, marcava numa folha, né, as posições, e o fotógrafo ficava lá para fazer o 3D, sabe? E, assim, é maravilhoso aquele sistema. E eu tentei, né? Ele gera vários relatórios, né? Vários relatórios. Sim. E também você tem, assim, dentro da equipe, você pode limitar o acesso da sua equipe, o administrador tem acesso a tudo, e aí uma outra pessoa que trata de um outro assunto, ela só vai até um determinado momento, né? E aí você pode disponibilizar no site o que você quer. É um sistema maravilhoso. Eu até... Agora que vocês falaram nisso, eu vou ver se eu consigo retomar o contato com o Belas Artes. Parece que o Gilson já se aposentou, eu não sei quem é que está lá cuidando
desse sistema. Você sabe quem é? Do sistema específico, eu acho que, na verdade, a museóloga que a gente tem contato lá é a Cláudia. A Cláudia. Eu trabalhei com a Isso, Cláudia. Isso. é o Eu contato vou que a gente saber tem. com ela. Mas, Marisa, pode procurar a Vera Mangas também, Sim. que é a diretora do museu. A Vera, ela realmente ela atende sempre que ela recebe, né, o contato. Sim. Ela é bem que acessível, né? E realmente a Cláudia é a técnica, né, que a gente, até onde a gente acompanhou, era a técnica responsável. A informação que a gente tem é que o sistema funciona, assim, no Belas Artes ele funciona, né? Eles deram uma sobrevida, assim, né? Até para rodar, né? Nos computadores mais recentes, né? Enfim. Aqui é o manual de catalogação. Como é que aparece? Não está aparecendo? Ih, por que não aparece? Mas sei. É da Maria Helena Dodge, né? Ferreira, Exatamente. né? Isso. E eu tenho também o Tesauros dela. Tesauros, sabe? o Tesauros, inclusive, saiu um novo. Saiu um novo, né? Saiu um Tem novo aquele que é histórico. online, inclusive. Olha que Ele foi maravilha. feito já online, tem. Eu não sei se a gente tem um link aqui, mas no curso lá de documentação tem esse link para o Tesauros Online. E você já faz a busca direta ali, já está o resultado. É bem Que legal. maravilha, né? Pois é. Então a gente está assim. A Pinacoteca é bem limitada. Eu não sei se vocês leram a nossa minuta com o nosso histórico, né? Sim. Então, a gente não tem uma equipe, né? A gente tem um coordenador e uma vice-coordenadora, que sou eu, um professor é o coordenador, né? A gente recebe uma portaria por 4 anos, depois muda isso, né? A gente está no segundo mandato, depois a gente não vai mais poder ficar. E assim, não tem equipe, né? Tem 2 funcionários, um deles vai se aposentar. Sim. E vamos perder essa vaga porque ele é montador e essa vaga foi extinta, né? E o outro também está em vias de se aposentar, é um técnico, mas ele é um técnico administrativo, ele não é voltado para essa área de museus. E nós trabalhamos com projetos de extensão, sabe? Fazemos 2, 4 projetos por ano para catalogação, para exposição. E o ano passado fizemos um catálogo, que foi o ano da pandemia. Nós concentramos todos os projetos no nosso catálogo e fizemos remoto o catálogo. Ele foi editado, né? Ele já foi publicado e ele também está em e-book. Depois eu vou passar para vocês o link. Se a Maia A Sabrina colocou aqui. Ela colocou. Obrigada, Sabrina. Então, a gente fez isso na pandemia, né? Concentrando todos os projetos. E só conseguimos fazer isso, Nilton e Luciana, porque na nossa catalogação a gente fez imagens frente e verso em alta resolução. Então, foi possível a gente trabalhar com as imagens assim boas, né? As melhores que a gente conseguiu, sem precisar, por exemplo, a editora da UFPB fazer isso. Né? A gente já tinha essas fotos, né? E, assim, foi um trabalho de pesquisa e tal, mas facilitou muito. Essa catalogação que a gente começou em 2017 e que está, assim, 90%. Vocês estão bem adiantados, vocês estão bem, porque os números, né, que a gente tem acompanhado do Cadastro Nacional de Museus é um número bem pequeno de museus, né, que conseguem, de fato, manter, né, a documentação num índice um percentual tão alto. Parabéns, isso é muito bom. Sim, é porque a gente focou nisso, sabe, Luciana? Porque quando a gente assumiu, agora em 2017, né, nunca tinha passado nem por inventário esse acervo, sabe? Tinha alguns registros, né? E então, o que a gente quis fazer? Vamos focar na catalogação. Então, a gente ficou uns 3 anos só fazendo projetos de catalogação. A gente treinou uma equipe boa, é uma pena que são alunos, né? E que eles vão se formando e tal.
mas eles trabalham em curadoria e acondicionamento de acervo, higienização, todas as etapas. Isso é importante porque vocês, né, dentro de um sendo... museu, eles passaram. Isso. Assim, a natureza do acervo de vocês, né, por ser artes visuais, né, ele tem esse apelo. E vocês já estão preparados, inclusive, para disponibilizar online, né, fazer curadorias online com o acervo de vocês, fomentar pesquisa, né, interesse de pesquisadores, tanto da Paraíba quanto do Brasil, outros internacionais, fazer essa rede mesmo, né, e buscar. Então, a documentação ela é a base inclusive da conservação, quando a gente fala, né, ali nos programas, né? Então é a base, é onde você tem ali o controle, é onde você tem a identificação e vocês têm material para fazer uma série de outras atividades. Fazer uma pergunta, Marisa. Nós temos um site da Pinacoteca. Não, pode falar, pode terminar. Não, eu estava querendo falar, Luciana, nós temos um site da Pinacoteca que foi criado também nessa gestão, e que ele tem limitações, sabe, Luciana? Porque é a plataforma da UFPB, né? Está falhando um pouco, Marisa. Não sei se para vocês, gente. Mas lá a gente tem exposições online, nós pegamos todos... Marisa, seu áudio está falhando um pouquinho. Acho que é melhor desligar o vídeo, Marisa. Está falhando agora? Vocês estão me ouvindo? Melhorou. Ah, tá. Então, Estamos. o nosso site ele tem uma limitação. A plataforma da UFPB não é muito amigável, né? Mas nós temos exposições lá. Pegamos as exposições que nós fizemos desde 2017, a gente fazia quase uma por mês, sabe? E fizemos uns catálogos online com essas exposições. E tem depoimento de aluno, tem performance, tem depoimento também de alguns profissionais de museus, tem depoimento meu, do professor Gabriel, que é o coordenador. O nosso site está assim, tá bom, né? Não está o ideal. Eu acho que a plataforma é que não é muito amigável. Né? Vocês têm redes sociais? Sim, estamos em redes sociais, Instagram e Facebook. Vou colocar aqui para vocês. Eu já tô aqui atrás de vocês. Então, e a gente está criando uma rede de museus também, Newton e Luciana, a rede de museus da UFPB. Eu sou a coordenadora dessa rede, e a gente está levantando os espaços de cultura dentro dos vários campos que nós temos, né? Então, nós conseguimos levantar 11 espaços, e também é projeto... Puxa, muito bom, muito bom. E assim, agora nós estamos na fase do projeto de extensão da rede de museus de contactar cada espaço desse, para saber o que eles precisam. Mas não é uma rede na acepção da palavra, entendeu? Não está em rede ainda. É assim, a gente está ligando esses espaços e ver como é que vai colocar isso em rede, porque esse é o objetivo, né? Além de ajudar esses espaços a fazer sua gestão, né? Ajudar nas suas limitações, que são muitas. Então, é isso. A gente vai ter que pensar numa maneira de colocar em rede. O nome já é Rede de Museus da UFPB. Por enquanto, é entre a gente, né? Mas já é um passo. Sim. Não, mas é um caminho, inclusive, que a gente vem percebendo dentro das universidades. Assim, várias universidades hoje vêm com essa ideia de institucionalizar suas redes de museus, né? A gente viu isso na UFRJ, a gente já viu isso na UERJ, a gente já viu isso em algumas universidades de São Paulo. Então, a solução... Porque é isso, assim, como você tem a criação de espaços, né, instâncias muito diferentes... isso acaba gerando um problema depois de gestão, né? Você não tem permanência, você não tem
servidores específicos para aqueles espaços. Então, a solução que tem sido encontrada para as universidades é justamente criar redes, institucionalizar as redes são responsáveis por pensar políticas para esse conjunto de instituição, assim, então, e aí ganha mais força, né? Ganha uma prioridade. E as redes aí na Paraíba, elas são bem ativas, né? Eu tive alguns momentos aí falando com o pessoal da rede de educadores, de museus, o próprio Átila, não sei se vocês têm um contato com ele, que é uma pessoa super ativa e fomenta nessa rede, o Alexandre. Então, assim, tem uma série, né, de instituições. Eu já tive muito aí na Paraíba, e falar de museu com o pessoal, da própria Secretaria também de Cultura. Então, assim, eu acho que vocês estão no local, né, de um terreno muito fértil, né? É verdade. E assim, e há receptividade, porque tem locais que realmente são mais isolados, né? As instituições e as pessoas profissionais são mais isolados. E vocês têm, né, uma cultura mais colaborativa mesmo. O Átila estava outro dia organizando reuniões com o pessoal do Memorial das Ligas Camponesas. Isso, e fazendo assim, eu acho que vocês têm uma possibilidade de colaboração muito grande, então explorem isso, porque é fundamental. Contratação, façam contratações, né, em rede, vocês organizam, olha, a minha instituição faz essa contratação, a sua faz essa, a outra faz essa, porque as equipes são tão escassas, né, o orçamento é tão curto, se a gente trabalhar de forma, né, mais coletiva, eu acho que vocês conseguem fazer um bom trabalho, vocês estão muito engajados, né? Isso é muito bom. E falar nisso, Newton, a gente não pode esquecer de convidá-los para o webinário sobre fiscalização na próxima semana no IBRAM. Então, participem, vai ser importante, né? Porque não será só o IBRAM estará no primeiro dia, os demais dias vocês terão contato com instituições que fazem fiscalização, que têm experiência, eles vão contar a experiência deles. Então, a gente tem sido fiscalizado, né, por Ministério Público, pela Justiça, pelos próprios cidadãos, né? Então, a gente vai assim fazer uma semana aí de terça até sexta-feira, apresentando aí essas experiências dos museus que foram fiscalizados, dessas instituições que fiscalizam, e um pouquinho de como o IBRAM está pensando em fiscalizar. Que ótimo. A Sabrina quer falar. Gente, primeiro eu quero agradecer, foi ótima a conversa, assim, super rica, né? Fiz várias anotações aqui importantes. Inclusive, queria falar que o curso, né, os cursos do IBRAM ajudaram muito a nossa equipe. Então, esse primeiro momento foi de formação. Então, toda a equipe fez o curso, né, de plano museológico, documentação. Então, esses cursos estão ajudando bastante, né, nesse momento de formação e realmente deram a base para que a gente iniciasse esse documento. E é a primeira vez, sim, que a Pinacoteca faz um plano museológico. Sim. Inclusive, apenas recentemente que nós revisamos o regimento interno. Era um regimento de 84 ainda, né, bem antigo, mas esse regimento ainda está em processo de aprovação no Conselho do CCTA. Então, não foi aprovado ainda, né? Mas a gente vai fazer umas revisões a partir de toda essa discussão que nós estamos fazendo do plano e já vamos encaminhar para que toda essa documentação ela seja regularizada. E aí eu tenho algumas perguntas, algumas questões para você sobre os caminhos, né? Tem algumas metas aqui, como vocês colocaram, que a gente vai ter que rever. Por exemplo, esse cadastro, né, no INBCM. Qual que é a sigla? Agora não Inventário Nacional dos Bens Culturais. Não, isso, não está disponível ainda para a gente fazer esse cadastro. Então, nós temos que colocar aqui a preparação dessa documentação. Inclusive, quando a gente foi buscar no site, nós não encontramos esse link onde tem essa documentação já necessária, se vocês pudessem colocar aqui. Então, quais são os passos?
Primeiro, a Marisa já colocou que o acervo ele não está cadastrado nesse inventário geral da UFPB. Então, acredito que esse seja um passo importante, talvez precise entrar em uma das metas, e talvez, eu acho que é uma das coisas mais importantes, pensando também na segurança desse acervo. Eu não sei se vocês usam CIADES aí, né? Porque eu acho que é um cadastro geral, aí é um sistema geral do governo federal. Então, esse primeiro cadastro, Sabrina, é o CIADES, né? Que esse é do patrimônio. É o mesmo que a gente coloca as mesas, o mobiliário, nossas, né? É administrativo e o cultural, né? Também o artístico, o histórico, tudo a gente tem essa obrigação. Em relação a esse cadastro, ele solicita uma valoração monetária, todavia, para bem cultural, bem de natureza, né, cultural, há uma possibilidade de justificar e não incluir esse valor monetário, que eu acho que talvez seja um caminho, caso vocês não tenham, e a maioria dos museus não tem essa valoração monetária. Em relação à resolução normativa do INBC, eu passei o link aí no chat. Aí, quando vocês acessarem, aí vocês vão ter acesso aos campos. Prestem atenção que tem campos obrigatórios e outros são campos facultativos. Se vocês seguiram, de fato, a documentação do Donato, provavelmente vocês cumpriram aí todo os 5, acho que, do museológico. É uma meia dúzia de campos aí de cada natureza aí que são obrigatórios. Mas você está fazendo isso mesmo, no caminho certo, né? Eu acho que é isso que vocês precisam, né? Como vocês seguiram, né? Vocês já têm experiência, né, em museu, porque a maioria das vezes das equipes que a gente vem orientando e assessorando nos últimos tempos não tem, né, profissional, né, com experiência em museu nem museólogo. Você já tem, né, na equipe. Então, vocês já seguiram, né, tecnicamente, né, alguns critérios que são fundamentais. Então, assim, o que a gente vai chamando a atenção para a questão de sistema de numeração, vocês têm que fazer esse registro patrimonial. Olha, pensa na marcação, qual material que vocês vão utilizar na marcação e desses acervos. Vocês precisam primeiro estabelecer o sistema de numeração, se for necessário revisar a numeração, se não for, fazer a marcação desses itens. Você já tem imagem dos itens, isso é maravilhoso, porque em caso de qualquer desaparecimento, qualquer ocorrência, né, se precisar de um restauro, se sumir, você já tem, né, essas informações, tanto a descrição, né, quanto imagens desses itens, então é muito mais fácil vocês recuperarem, né, utilizarem. Então, assim, vocês estão indo no caminho certinho, né, de cumprimento do controle de vocês. Porque quando vocês forem montar uma exposição, vocês têm esse controle, né? Vocês sabem o que vocês têm em reserva técnica, o que vocês têm em exposição, o que vocês podem adquirir, se vocês não querem adquirir mais nada, se vocês querem, né, pretendem aumentar essa coleção de vocês, se vocês pretendem manter ela fechada. Então, essas coisas que vocês vão precisar, né, definir. E assim, eu acredito que vocês não se preocupem em relação ao inventário nacional, no sentido de, vou ter um grande trabalho. Não, se vocês precisarem é de um pequeno ajuste, né? Mas acho que vocês estão super preparados aí, estão num caminho bom aí para cumprir a função mesmo da Pinacoteca, né? Estou até com vontade de conhecer a Pinacoteca, morrendo de vontade de aí conhecer o trabalho da universidade, né? Porque já tive algumas vezes na Paraíba, mas os espaços da universidade eu não tive acesso, não conheci. Mas venha. Esperamos em breve, viu, Luciana? Venha conhecer a Pinacoteca, venha conhecer o UFPB. Você também, Newton? Sim, a UFPB eu conheço. A UFPB eu já fui uma vez, mas os espaços, eu fui muito rápido, na verdade, era para uma semana de museus, primavera de museus, então foi bem rapidinho. E aí foi na UFPB. E meu irmão é servidor do IFPB, né? Ele está vindo agora para o IFB de Brasília, ele se transferiu, mas ele estava morando aí. Gente, eu tenho só mais uma dúvida técnica, porque eu nunca utilizei esses programas, né? Nunca utilizei o Donato nem o Tainacan, apesar de já ter visto palestra e li alguns artigos sobre o Tainacan.
Então, para a gente disponibilizar esse acervo digitalmente, pelo menos parte dele, sem necessariamente ter que esperar toda essa burocracia da universidade, que às vezes, né, demora muito, e eu sei também que a Alexandre já está verificando um software que é possível disponibilizar o acervo, né? Mas para a gente pensar no Tainacan, que é também uma plataforma que dá para fazer exposições online. Então, com esse mesmo tipo de documentação que a gente usa no Nonato, para ser esse servidor, é possível utilizar essa mesma disposição Super. no Tainacan? Então, o que vocês aconselham? Que a gente coloque parte desse acervo no Tainacan, enfim, como fazer com que esse acervo, de fato, né, já temos o catálogo, acho que já é um grande passo, mas para pesquisa é importante que tenha essa documentação assim mais detalhada, né? Então, eu queria ver com vocês, né, de que forma a gente poderia fazer um projeto, talvez de início de digitalização desse acervo, que a gente poderia utilizar. Sim. A grande vantagem do Tainacan é porque ele é um software livre, né? Ele é construído em uma base livre. Então, mas assim, mesmo assim, aí tem que ver se vocês têm, né, essa capacidade de TI, né, de pegar esse escopo do Tainacan e fazer um para vocês, assim, adequado, de acordo com a realidade da Pinacoteca, ou então faz uma parceria, né? A gente pode passar os contatos do Dalton, né, que é o responsável pelo Tainacan, e aí faz uma parceria, universidade, para desenvolver o Tainacan na UFPB, sabe, que também é super possível. Né? O IBRAM, no caso, ele fez a parceria com a FG, depois passou para a UNB, e aí foi desenvolvendo com alguns museus do IBRAM, né? Porque outros museus também não quiseram aderir, enfim, o caso do Belas Artes já tem um Donato, que é muito superior, então não quis aderir, mas sempre tem alguns ajustes para serem feitos, né? E a documentação que ele pede, na verdade, é uma documentação que é bem mais simples do que a ficha do Donato. Por isso, assim, pelo o Tainacan, ele ainda está numa fase de inventário, né, são bem menos campos, é bem mais tranquilo. Isso. Vocês já estão numa fase de catalogação, então você já tem todas essas informações que o Tainacan vai precisar. E isso que o Newton traz dessa parceria é legal, porque se vocês já tiverem, por exemplo, o sistema que vocês usam, né, vocês estão usando as fichas catalográficas, se vocês conseguem gerar tipo um relatório, ele consegue fazer importar dados, né, para aí você alimenta, né, o Tainacan. Então, vocês não vão ter que alimentar manualmente, se vocês já tiverem, né, um Excel, por exemplo, você só tem que ajustar ali aquelas informações e já passa, né? Então, é por isso que é importante a parceria, para vocês ajustarem de que forma, né, vocês podem diminuir, minimizar o trabalho, né, e melhorar a qualidade, aperfeiçoar aí o trabalho de vocês. O importante, assim, o estratégico para essa ação, na verdade, seria reunir realmente esses espaços da universidade, né, para pensar na solução única, né, porque senão vocês fazem pelo Tainacan, e aí o irmão José faz, sei lá, pelo Google Arts, aí alguém faz, começa a desenvolver na casa um sistema. Então, para evitar, né, esse tipo de retrabalho, essas confusões, Sim. Faz um único sistema que atenda todo mundo. Isso. E aí... E até essa demanda enviada coletivamente, Sim. acredito que vai ser olhada e, enfim, É tratada de uma maneira mais rápida. Célere. Isso. Ótimo. Exato. Então, acho que a rede vai fazer esse papel. Muito bom. E aí é uma das coisas que no programa de vocês, na proposta, né, de vocês, que é justamente que a gente sentiu falta, que é a definição, né, assim, quem vai fazer e de que forma será feito. Porque, assim, a parte do programa, né, ela lógico, assim, você tem que colocar o que você precisa, mas precisa colocar o que precisa, mas de que forma que você vai conseguir aquilo também. Né, que aí, isso a gente percebe, né, em vários planos museológicos, é a grande dificuldade dos museus. Assim, o museu faz uma primeira etapa do plano museológico maravilhosa, porque a parte histórica, conceitual, os museus já são bastante críticos sobre a sua realidade, então faz um diagnóstico muito bom. Né, na parte dos programas, né, a gente sabe o que a gente quer, então pede, mas aí a gente não fala de que forma a gente vai atingir o que a gente está pedindo. Né, e aí é um plano que emperra.
né? Então, assim, a gente precisa pensar estratégias, né? E até responsabilidades, assim, né? Então, assim, então vamos, né, fazer um estudo para ver qual é a solução de sistema para o FBB, né? E aí, ok, é uma consulta, uma pesquisa, né? E aí dessa pesquisa, quem vai ser o responsável por abrir a demanda, por fazer o projeto, né? De quem é a responsabilidade? Isso precisa ficar claro no plano. Essa vai ser uma grande... desculpa. Pode falar, Luciana. Não termina, Sabrina, por gentileza, porque eu ia falar... Eu ia colocar que essa é uma grande dificuldade, justamente como a Marisa falou, a equipe é super reduzida, ela é bem... Os alunos participam, mas depois eles saem, porque são projetos, e a gente acaba dependendo muito... Eu nem faço parte da equipe, né? Eu sou professora, mas eu realizo projetos de extensão e de pesquisa, mas a equipe interna, que é reduzida, fica dependendo muito desses projetos, ou externos dos professores, ou da equipe, que também tem um número de projetos que pode fazer por ano ou por edital. Sim, mas então, aí, no plano de gestão de pessoas e no institucional, como é que vocês estão pensando? Sim, mas qual é a estratégia para resolver esse problema? Uma das estratégias é criar parcerias de estágios obrigatórios com outros cursos, ver parcerias com projetos de extensão com outros departamentos da universidade, se aproximar mais dos programas de pós-graduação, que tem linhas de pesquisa, então criar linhas de pesquisa na Pinacoteca também. Mas existe alguma estratégia para criar quadros para esses espaços? Porque senão vocês vão ficar sempre dependendo de uma nós mão de trabalho verificamos isso. Como será que a gente consegue pedir pessoas efetivas abrir concurso? Então, a gente até perguntou para o colaborador, que foi justamente o Alexandre, que veio no institucional, como solicitar esses cargos. Primeiro, porque um dos cargos foi extinto. Então, a universidade não vai abrir um novo cargo de montador, por exemplo. Então, o Alexandre deu algumas sugestões. Nós vamos pegar o quadro todo da universidade, que tem, por exemplo, produtores culturais que ninguém sabe onde está. Tem 11 produtores, mas a gente não sabe onde eles estão. Tem um restaurador, que também ninguém sabe onde está o restaurador. Então, nós vamos olhar o que tem na universidade, quem está contratado e como esse quadro ele pode trabalhar não só na Pinacoteca, mas nos outros museus, né? Sim. Porque nem mesmo a Casa Irmã do José ou as outras instituições sabem onde está o restaurador e nem o que ele está fazendo. Então, é uma demanda que nós vamos ter que fazer esse processo de investigação, se tem historiadores da arte, produtores culturais, arquivistas, e tentar fazer essa realocação desses funcionários e, posteriormente, pedir uma contratação em rede. E né? contratação... De museólogos, de restauradores... Sim, e contratação sem ser abertura de concurso, contratação por empresa, né? É possível? Porque, assim, né, existem terceirizados na universidade. Né? É o que a gente sempre fala também para os outros, assim, se é possível terceirizar segurança, limpeza, por que não é possível terceirizar outros serviços enquanto não se resolve realmente, né, o concurso? É que a gente também tem um grande problema, que nós não temos nenhum espaço físico. A Pinacoteca existe desde a década de 80, estava na biblioteca, a biblioteca está em reforma e foi para uma sala da reitoria, uma sala, que não é o ideal para o acervo. Então, outra questão que é uma grande problemática para o acervo da Pinacoteca é a questão da segurança. Como fazer a segurança desse acervo, né? Sendo que a Pinacoteca não recebe verba, nenhuma verba. Não tem dotação orçamentária. Então, zero. E é outra questão que nós colocamos no plano, né? Como colocar a Pinacoteca no PDI da universidade, que ainda não está. Essa questão do espaço de reserva, inclusive, foi uma coisa muito discutida lá no Hermano José, inclusive, e a estratégia que foi pensada era justamente solicitar um espaço dentro da UFBB para fazer uma reserva técnica, não ser exclusiva para o Hermano José, né? Ser uma reserva técnica, laboratório, restauração, conservação e guarda, né, que fossem compartilhados por várias instituições.
porque aí também fica mais fácil, né, de conseguir o espaço. Então, assim, não sei se vocês vão repetir essa estratégia, mas, enfim, é isso, assim, as estratégias também precisam ser alinhadas com quem já tem seus planos museológicos, né? Sim. E é bacana saber que o Alexandre está, né, junto com vocês, né, nesse processo, porque como ele passou muito recentemente, né, pela elaboração, vocês podem pensar juntos aí soluções, né, Sim. e convidar os demais aí com a rede que vocês já estão implementando. O documento de criação da Pinacoteca, qual é o documento? Marisa, é uma portaria, né? É uma portaria. E nessa Portaria da portaria, década de 80. ele cria a Pinacoteca já no espaço da biblioteca? Ou ele não determina qual é o espaço? Ele determina deixando na Pinacoteca parte do acervo até que o museu seja construído. O Hermano tinha muito essa vontade, né, da construção do museu. E tem um prédio que está sendo construído há muitos anos em frente à reitoria, que teoricamente seria o museu, né, de arte da UFPB, mas esse projeto está embargado há anos. Entendi. Então, ele não coloca o espaço em si. Acredito que não. Acho que a Marisa pode até falar melhor, porque ela conhece bem melhor toda essa documentação da Pinacoteca, mas ele não coloca um espaço em si. Tanto que aí só depois que o Hermano doa esse espaço, mas aí o acervo ficou dividido, né? Com uma parte do acervo na Pinacoteca, outra parte no Hermano. Agora a Pinacoteca acabou de receber um acervo do NAC, que é do Núcleo de Arte Contemporânea, também, que estava em piores condições, né, do que a Pinacoteca. Enfim, então é toda essa questão. E, ao mesmo tempo, mesmo tendo 13 espaços e sem uma política cultural, né, definida na universidade, continua chegando acervos. O acervo do Sivuca, por exemplo, foi doado para a universidade sem necessariamente nem ter um espaço para colocar esse acervo. Então, são problemas estruturais, assim, bem graves, né? E aí, quem recebe esse acervo é o reitor, direto? Geralmente o reitor vai para um gabinete, mas eles gostam muito de receber, mas na questão, né, na hora de gerir e tudo isso. Isso, assim, a nossa experiência do IBRAM, porque também, né, a Marisa, que já foi, né, servidora, né, ela bem conhece, né, são 30 instituições, né, que a gente trabalha, e nós estabelecemos uma política, né, parâmetros gerais para que os museus possam construir suas políticas de aquisições e descartes. Isso a gente pode, inclusive, passar para vocês, que pode ser uma ação da rede muito importante, a própria rede aí de museus de vocês, e aí também um sistema aí local aí entre os museus da própria universidade. Desculpa, Luciana, eu não entendi o que falhou aqui para mim. Nós temos um normativo voltado para estabelecer os procedimentos, normatizando os procedimentos de aquisições e descarte dos museus do IBRAM. Então, nós ainda não publicamos essa normativa, mas ela já está assim, em fase já de conclusão. Então, a gente passa para vocês que, de repente, pode ser um guia aí, um modelo aí que vocês podem estabelecer junto aí à própria reitoria mesmo, para que isso assim, aliviaria tanto vocês, né, porque aí vocês poderiam construir as políticas de aquisições e descarte de vocês, estabelecer rapidamente esses critérios, né? E aí seria geral, não beneficiaria só, né, a Pinacoteca, mas o Hermano e outros museus. Porque o Hermano também já está construindo, mas eu acho que a gente tem que olhar essa questão mais tem que ter uma geral, até para tirar isso da mão do reitor. Isso. Que é isso, Zé, não pode ficar refém da boa vontade ou do entendimento do cargo mais alto da instituição. Isso tem que ser uma análise técnica. Tem que ter comissões, tem que ter pareceres. Então, precisa normatizar isso dentro da UFPB, né, senão nunca que vai resolver o problema, né? Newton. Só que a gente não tem uma política cultural, né, para o UFPB. Aí cada espaço desse vai fazendo a sua, né,
a sua Não, política. mas aí assim, vocês podem propor, né? Vocês sim, podem Essa é a propor ideia. a ideia é essa. que Agora, nem vocês colocaram a construção da política de gestão de acervo para a Pinacoteca, vocês podem colocar a elaboração de uma minuta de políticas de descarte para a UFPB. é todo um Verdade. trabalho, né, Milton? A gente precisa trabalhar muito isso dentro da UFPB, porque desde que eu cheguei, quando muda nas eleições, né, tem os grupos de trabalho que vão propor coisas para os candidatos, né? E aí a gente propõe, fizemos, desde o início eu faço política cultural, assim, chega lá, é a última coisa que vê, não chega, né? A política cultural ela não chega Ela no não final, aparece, pois é. ela não aparece, né? Todo mundo se reúne, vamos fazer, e reúne professor, um monte de gente, e não acontece, né? Aí, só complementando o que Sabrina falou, eu estava com meu microfone fechado, assim, a Pinacoteca, quando ela foi criada, a portaria dela diz explicitamente que ela fica provisoriamente no segundo andar da Biblioteca Central. Está lá bem, bem claro. Esse provisório durou até agora, porque nunca foi construído nada. Esse centro cultural, ele começou mais ou menos em 2009. É a razão do meu concurso. Foi feito um concurso para ter museólogo por causa do centro cultural. Eu ia trabalhar lá, entendeu? Então, o centro cultural foi embargado, não anda, né? E a Pinacoteca era um dos espaços que ia para lá. Mas, na origem, ela não foi criada para ir para lá. A ideia do professor Hermano era criar um espaço para a Pinacoteca. Ainda não existia esse centro cultural, nem na ideia dele, né? Então, ela ficou provisória, sem dotação orçamentária, no segundo andar da biblioteca, quer dizer, bem escondida, né? E os coordenadores não têm nenhuma gratificação, que afugenta muito, né? Passou por por algumas pró-reitorias, por outros centros, até quando foi criado o CCTA, aí a Pinacoteca sai do CCHLA e vai para lá. Uhum. Então, ela já andou pela universidade, né? E, assim, conseguiu preservar o acervo. Né? Foi uma sorte, porque não tinha museólogo. Né? Então, essa condição dela, assim, tão frágil, né? Que, assim, é difícil para a gente trabalhar qualquer coisa lá dentro. Né? A gente está tentando fazer um monte de coisa. Eu acho que, depois dessa conversa com vocês, eu vou estar sempre ligando para vocês, porque a gente vai precisar realmente de ajuda para implementar esse programa de acervos, não só esse. Eu acho que vocês vão poder nos ajudar, né? Assim, lógico que a gente está fazendo os encontros para os programas, mas eu acho que quando a gente fechar isso, até na questão que o Milton colocou, quando coloca uma meta, quem é que vai cumprir aquela meta? Como é que a gente vai cumprir aquela meta? Isso é muito importante, né? Porque ele não pode ser impositivo, né? Ele não pode ser assim, ele ainda vai passar pelo Consune para ser aprovado, né? Uhum. Então, eu acho que a gente vai precisar muito de vocês, viu? Eu Sim. espero que a gente tenha um canal aí para a gente conversar. Não, sem problema. A gente já adotou o Paraíba, né? Isso. E assim, o que a gente não puder colaborar, a gente pode encaminhar para outros colegas, outros diretores de museus, outras áreas do IBRAM, né? Outros técnicos. Então, assim, porque o IBRAM tem uma diversidade museal ali que a gente tem que dar conta também, né, dos nossos 30 museus, né, porque tem museus também que nós temos um caso em Goiás, que são 13 museus com uma única equipe, inclusive um é um convênio e o outro é um museu numa outra cidade, imagina, né, no âmbito do próprio instituto, e realmente com um único museólogo, né, na casa, que é uma museóloga, e o diretor também é museólogo hoje, então
É Não, assim. mas é o que a gente fala assim, esse é o caso mais extremo que a gente tem na casa. É possível resolver? É possível resolver. O IBRAM quer resolver? Não quer resolver. Então, é isso, assim, a gente sabe, o importante é que a gente tenha no nosso planejamento uma estratégia que é possível de ser aplicada. Que a gente sabe, ó, esse aqui é um caminho para resolver o problema, né? Agora, se a casa vai realmente, né, Sim. atrás dessa política, é uma outra coisa. Mas a gente precisa ter consciência que os problemas que a gente, né, lida no dia a dia são possíveis de serem solucionados. E é isso que o plano museológico precisa apresentar, soluções para esses problemas. Obrigada, Nilton, é isso mesmo. A Bom, Maia pessoal, quer falar. a gente está chegando por volta das 4h45, né? Passou um pouquinho, mais ou menos 1h40 de uma conversa muito frutífera. A gente considera que muito do que vocês disseram vai nos ajudar, né? Vocês estão trazendo alguns direcionamentos importantes. Na verdade, todo esse conjunto de programas que a gente viu, hoje é o 6º. Então, a gente já está na metade do caminho. A gente vai agora parar um pouquinho para olhar tudo isso que a gente já tem, dar uma boa organizada nisso para poder seguir. E aí, esse programa, ele foi decisivo nesse sentido, de que a gente precisa direcionar o que é que a gente tem que fazer. Então, não adianta a gente coletar de tudo e aí, depois, quem é que vai cuidar disso? Para onde a gente vai direcionar cada coisa? Então, a gente vai cuidar do que a gente já tem, porque é melhor cuidar do que tem, é melhor prezar pela qualidade do que pela quantidade, né? Bom, pessoal, a gente da equipe interna agradece imensamente vocês terem aceitado o convite, principalmente hoje, numa data política, né? A gente já comentou isso no programa da manhã, sobre a importância dessa data, não só para os professores, efetivamente, mas para todas as instâncias culturais que têm uma boa ligação com o educativo. Porque a gente entende a necessidade do museu atender à escola, ou seja, um museu como um anexo da escola, um museu e museólogos como auxiliadores dos professores. Então, a gente agradece muito a presença de vocês. A gente deseja que esse contato se mantenha, que a gente consiga, em breve, mostrar para vocês alguns resultados. Dizer, olha aqui, vocês proporam isso, de tudo isso aqui, pelo menos essa parte aqui a gente conseguiu. E a gente já está muito feliz de ter conseguido. Então, Sim. Eu espero que muito em breve a gente possa entrar em contato novamente. Boa tarde. Com certeza. Assim, você já tem nossos contatos, e já é uma parceria estabelecida. Inclusive, né, uma das políticas que a gente quer lançar no IBRAM, inclusive para o ano que vem, é justamente um edital, né, para elaboração de plano museológico. Porque a gente tem essa demanda, é uma demanda crescente e que hoje que a gente já conseguiu estabelecer, né, capacitação, orientação, normativas para o campo, a gente quer ter, então, um edital para orientação para plano museológico, realmente. Estamos ainda discutindo na casa, né, qual é o tamanho que essa política vai tomar, porque isso envolve outros setores, então envolve também a boa vontade de outros setores, mas a gente está muito animado para lançar essa política no início do ano que vem, de um edital, então já deixa aí, caso, né, enfim, vocês não tenham avançado também, a gente vai ter um edital para orientar exclusivamente os museus. Eu imagino que eles já estarão, né, bem avançados, Acredito que a gente já deve ter aprovado e tudo. Aprovado, e pode ser que outros espaços, né, possam concorrer, e é importante essa experiência de vocês também, vocês repassarem para outras instituições aí da casa ou do local, porque a pandemia, né, trouxe, né, um desafio para o professor, um desafio para o museólogo, para o educador, para o bibliotecário, para o administrador, e é importante que a gente traga, né, para o nosso cotidiano essa possibilidade dessa aproximação virtual, né, e esse cuidado, né, que a gente tem com o outro, que a gente possa ter com o outro,
E o edital ele vem nessa linha, porque a gente tem muita solicitação de assessoramento de plano museológico, e a equipe assim, Newton, chefe da divisão, eu a coordenadora, aí tem um outro chefe de divisão, como em todas as instituições, a grande maioria das instituições, né? Essas equipes bem reduzidas, e a gente tem muita vontade de oferecer mais, de distribuir um pouquinho mais, porque cada encontro a gente enriquece nosso trabalho. Essa horinha que nós tivemos aqui, essas 2 horas juntos, a gente também sai gratificado e também com mais informações, com mais reflexões, para que a gente possa aí tanto orientar museus, estabelecer as normas, né, que a gente tem, e agora fiscalizar, né? A gente quer, de fato, fazer o trabalho colaborativo com foco no aperfeiçoamento do campo, né, do setor, não em punição, não em extinção de museus, mas pensando juntos, né, como é que a gente pode fortalecer o campo, como é que a gente pode colaborar, né, para que tenham os museus acessíveis aos públicos, e que formas de acessibilidade são essas, quem são esses públicos, né, que podem usufruir desse patrimônio que está sob a nossa responsabilidade. Eu agradeço imensamente a oportunidade, mais uma vez. Só falar uma última coisa antes de me despedir. Eu não sei se vocês já estão pensando, mas, né, no final, depois da aprovação do plano museológico de vocês, né, pelos conselhos, seria, né, importante pensar a fase de publicação desse plano museológico, né? Que aí, lógico, vocês não vão publicar ele na íntegra, mas, enfim, vocês precisam ter uma versão para ser apresentada à sociedade, né? E isso é extremamente importante porque isso ajuda, né, a pressionar as casas, as instituições, mantenedores, no cumprimento desse plano museológico. Você trouxe isso, Nilton. Eu lembro que o Alexandre, ele inclusive estava registrando o processo de elaboração também para fazer uma publicação. Então, vocês que são universidade, isso seria muito interessante se vocês também tivessem, né, com essa mesma ideia, porque para outras instituições poderem usar, né, também como modelo essa forma de elaborar o plano, né, porque vocês estão, de fato, fazendo um plano de forma colaborativa com vocês, né, a instituição, com os públicos, com as instituições que podem colaborar. Esse processo é muito rico. E uma outra coisa que seria, antes de ir para a aprovação do conselho, de ir para a consulta, né, fazer uma consulta pública. Né? Claro que, assim, tira o programa de segurança, que aí é uma questão delicada, mas ir para a consulta pública da população, né? Ou para a universidade, mas, assim, vai para a consulta pública, né? Porque isso vai legitimando também, né, as estratégias que foram traçadas, né, todo o trabalho que vocês estão fazendo. Ótimo, Nilton, isso mesmo. A gente já estava pensando nisso, em fazer Até foi uma sugestão da professora Luciana, que que trabalhou com a gente agora de manhã no programa de pesquisa. Ela deu essa mesma sugestão para a gente, para fazer um artigo sobre o plano museológico, né? Sobre como foi feito esse plano museológico. E assim, é importante isso mesmo. E publicizar, né, esse plano, como a gente, quando você busca no Google, você vem, né? Os planos vêm, né? E para a gente ter isso disponível mesmo. É isso. Sim. Inclusive, nós vamos fazer os cortes das falas, né? E depois vamos pedir autorização para ir alimentando o canal do YouTube. Inclusive, as falas, né, do Museu Hermano José já estão disponíveis. Até deixei o link aqui, o Alexandre já publicou. Então, acho que é uma forma de ir auxiliando esses museus que muitas vezes não têm a possibilidade de receber profissionais para debater, né? Então, acho que é uma ferramenta importante de democratização. E nós pensamos, né, nessa questão justamente a partir desse modelo que o Museu Casa Hermano José desenvolveu na pandemia. Eu acho que foi incrível, porque se fosse presencialmente, a gente não ia conseguir receber, né, esses profissionais com experiências tão diversas. Então, foi muito bom e foi muito rico. Eu queria agradecer, mais uma vez, em nome da equipe, e parabenizar vocês, né, pelo trabalho incrível.
apesar de todas as adversidades, né, políticas, econômicas, mas continuam na resistência, né, e auxiliando muito o campo da cultura e o campo museal. Então, obrigada, gente, pela disponibilidade, pelo carinho também, conversar conosco, foi muito bom. Imagina, a gente agradece enormemente. Para a gente é uma parceria. Vocês têm os nossos contatos, vê quem é à vontade de entrar em contato com a gente. Tá? E vamos sobrevivendo. Vamos lutando, sobrevivendo, que política pública tem que ser maior do que o governo. Verdade. Com certeza. Vamos tirar uma foto, gente. Ai, Alberto sai na hora, tem na hora da foto. Ai, meu Deus, Alberto saiu na hora. Mas faz agora, ele escuta a Maia quer falar. A Maia está com a mãozinha levantada. Pronto. Ai, voltou. Alberto aparece só para a gente tirar uma foto, para colocar lá nas nossas redes. Se puderem nos seguir também, gente, nas redes. Uhum. Sim. Pronto. Obrigada. Um abraço, gente. Muito obrigada, tá? Até logo. Vamos nos falar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se cuidem. Abraço. Outro abraço. Pode interromper, Maia. Isso, deixa eu interromper. Mas Alberto vai ficar, né?